Boa noite, eu sou Emanuela Isabel e está começando o seu Rede Alto Tietê News. Um terremoto no Japão já deixou mais de 120 pessoas mortas. O desastre aconteceu no dia do Ano Novo e a busca por sobreviventes ainda continua, registrando hoje o 8º dia. O tremor de magnitude 7,6 atingiu a costa oeste do país, destruindo diversas estruturas e interrompendo o fornecimento de energia em mais de 22 mil casas. Para dificultar as buscas, a região ainda registrou chuvas. Cerca de 2.000 pessoas seguem desaparecidas e nós seguimos acompanhando as atualizações. Entram na segunda semana as buscas por um helicóptero desaparecido. Durante a primeira semana, cerca de 56 horas foram destinadas à operação. Nesse sábado, policiais civis instalaram uma base operacional em Paraibuna e começaram a utilizar drones para auxiliar nas buscas. Um objeto suspeito foi identificado pelo equipamento no meio da mata, mas após a averiguação foi constatado que se tratava de um tronco de árvore. A polícia também encontrou o local em que o helicóptero fez um pouso de emergência antes de retomar o voo e desaparecer. No entanto, não foram encontrados vestígios da aeronave ou das pessoas na área. Até o final dessa edição, ninguém tinha sido encontrado. E 2 homens morrem após capotar um carro em Mogi das Cruzes. O acidente aconteceu na madrugada desse domingo no bairro Ponte Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista teria se perdido numa curva após passar por uma lombada. O carro, que estava com pneu careca, bateu em um coqueiro e capotou. Os 2 morreram no local. Os agentes não souberam dizer se eles usavam cinto de segurança. E agora, mudando de assunto, olha só, inscrições para o Passe Livre Estudantil em Suzano começam hoje. As solicitações poderão ser feitas pelos estudantes até o dia 30 de abril no site da Prefeitura. Para ter acesso ao benefício, o estudante deve residir em Suzano, ter uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos ou uma renda per capita de meio salário por pessoa. Depois de preencher a ficha no site, o aluno deve salvar, imprimir o formulário e encaminhar para validação da instituição de ensino. Após isso, o solicitante precisa enviar o formulário completo, a folha resumo do CadÚnico, RG, CPF e o comprovante de endereço pelo site do programa. A recomendação é que os estudantes façam os pedidos com antecedência para resolver eventuais pendências, viu? E no próximo bloco, o Alto Tietê inicia a semana com mais de 2.900 vagas de emprego. E mais, o Sesc Mogi recebe atividade com lendas olímpicas. Fica aí que já seu Rede Alto Tietê News está de volta. Chega de pagar caro em remédios, cosméticos ou até produtos de higiene pessoal. Aqui na Farmais, Farmavan, você encontra os melhores preços. Vou te provar, quer ver? Toalha umedecida My Mimos Care, 120 unidades por R$ 5,99. Shampoo ou condicionador, 3CM, brilho, R$ 15,49 cada. Tinta Coreton, de R$ 12,75, o valor abaixou, tá por R$ 10,99. O óleo rosa Mosqueta Epilé, de R$ 23,99, agora está por R$ 18,99. Tem o kit shampoo e condicionador da Seda por R$ 17,99. Gel Bozano por R$ 12,99. Ah, tem as fraldas Baby Sec Galinha Pintadinha Mega, todos os tamanhos. Valor abaixou, de R$ 38,99, agora está por R$ 34,99. Quero falar também sobre o desodorante Aerosol, Rexona, todos os tipos. O masculino e também o feminino, por R$ 16,49. Absorvente íntimo, tripla proteção com abas, cobertura seca e suave, por R$ 9,99. Farmais, Farmavan também atende pelo WhatsApp e faz a entrega direto na sua casa. Quer qualidade e preço baixo? Venha para Farmais, Farmavan. A Rede Alto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redealtotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Alto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Alto Tietê, a nossa TV. E você, está procurando emprego novo?
O Alto Tietê inicia a semana com mais de 2.900 vagas. Confira. Na cidade de Mogi, 1.126 vagas estão disponíveis para a população. Os interessados devem acessar a plataforma Mogi Conecta, onde conseguem ter mais informações sobre cada vaga. Já a cidade de Suzano conta com 536 oportunidades para os suzanenses. Os interessados devem se dirigir a um dos centros da cidade. O Centros Norte fica localizado na Avenida Francisco Marengo, número 2301, no Jardim Dona Benta. Já a Unidade Central fica localizada na Avenida Paulo Portela, número 210. As cidades de Itaquá, Santa Isabel, Ferraz e Poá contam com 1.306 vagas para a população. Os interessados devem se dirigir a um dos seguintes endereços: Rua Dom Tomás Frei, número 89, no centro, para quem é de Itaquá. Praça da Bandeira, número 56, no centro, para quem é de Santa Isabel. Rua Américo Truffelli, número 60, no Parque Dourado, para quem é de Ferraz. E Rua 26 de Março, número 72, no centro, para quem é de Poá. Para mais informações, consulte o pátio da sua cidade. O Sesc Mogi recebe uma atividade com lendas olímpicas, olha que legal. A programação que acontecerá nesta sexta-feira promete um bate-papo seguido de vivência de voleibol com duas referências do esporte. A cubana Mireia Luiz, medalhista olímpica considerada uma das maiores jogadoras da história, e Fofão, campeã olímpica que defendeu a seleção brasileira entre 1991 e 2008 em mais de 300 partidas, sendo a atleta mais vitoriosa da modalidade. A atividade tem início às 7 da noite na quadra rosa do Sesc, localizado na Rua Rogério Tácula, número 118, no bairro do Socorro. E agora vamos de previsão do tempo. Como que será que vai ficar essa semana, hein, gente? Hoje o céu amanheceu limpo e com clima quente. Pela tarde, as temperaturas se mantiveram altas, com chuva durante a tarde. Vamos ver como fica o clima para terça-feira. O dia inicia nublado e com temperaturas altas. Pela tarde, o calor deve permanecer. Não temos previsão de chuva. Mínima de 19 graus em Suzano e máxima de 32 em Poá. E você sabe como lavar corretamente, cuidar dos seus recipientes plásticos? O Dr. Bactéria explica hoje pra gente. Então, Dr. Bactéria, é com você. Olá, tudo bem? Bom, aqui é Roberto Figueiredo, Dr. Bactéria. Você me conhece como Dr. Bactéria, né, gente? Tá? Então, é o seguinte, sabe aqueles frasquinhos, aqueles quiz, né? Aquelas caixinhas que você coloca alimento, né? Será que pode, será que não pode utilizar? Né? Qual que pode, qual que não pode? Bom, gente, o problema do plástico é uma substância chamada bisfenol A. Esse bisfenol A, ele vai te alterar toda a sua parte hormonal, né? Pode te dar câncer de próstata, câncer de ovário, pode te dar endometriose, engorda, né? Engorda, que altera toda a sua parte hormonal, né? Então, como saber se o produto tem ou não tem bisfenol? Quando na hora da compra, se o produto não tem bisfenol, ele vem escrito no rótulo, BPA Free, né? Comprou. Inclusive, todos os materiais que são vendidos de plástico para crianças, hoje em dia, por lei, eles são BPA Free, são isentos de BPA. Mas, de repente, você comprou alguma coisa fora do país, lá no Paraguai, algum outro lugar, veio de fora, então, e já perdeu a embalagem, você nem sabe. Então, você vai olhar umas dicas para vocês. Dá uma olhadinha, normalmente no fundo do plástico, você tem um triângulo da reciclagem. Aquele triângulo da reciclagem, uma flechinha para cá, outra flechinha para cá, outra flechinha para lá, forma um triângulo. Repara que tem um número dentro, tem um número, tá? Você não pode utilizar o número 7. Dá uma olhadinha lá, número 7, né? Dá uma olhada em todos os seus outros caixinhas de plástico, né? Meu Deus, tem uma lá que tem o número 7, o que faz? Não usa para alimento, não usa para clipes, pregadores, essas coisas todas, né? Então, o que é o número 7? São plásticos que não pode ser vários tipos, inclusive alguns que têm bisfenol. Então, tem o número 7, na dúvida, não usa para alimentos, não usa para água, não usa para nada, tá? Não usa para nada disso. Então, essas garrafinhas plásticas que você pegou, já dá uma olhadinha nelas. Latas de alimentos, inclusive dentro delas, ela tem um verniz. Esse verniz é um verniz plástico, né? Como é que o bisfenol A, ele passa para o alimento? E esse verniz plástico, ele pode conter bisfenol A, hein? Olha o perigo, né? Como é que ele passa para o alimento? Nas diferenças de temperatura, ou para mais ou para menos. Essa é uma das principais razões que não se fala, que fala o seguinte, nunca
refrigério e alimentos enlatados, né? Que esse bisfenol A ele pode estar no verniz e pode passar para o alimento. Então, muito cuidado com isso daqui. Recipientes plásticos, pode ser utilizado em micro-ondas, já vimos, se tiver aquele símbolo de radiação, pode, tá? Mas se ele não pode conter bisfenol A, que quando ele vai aquecer, ele pode passar para o alimento. Então, muito cuidado com esses recipientes. Recipiente plástico, gente, principalmente squeeze, garrafinha d'água. Se você não lavar uma garrafinha dessas de água, dessas squeezes, em 5 dias, tá? Ele vai ter mais bactérias do que a travessinha de água do seu cachorro. Olha só, é mais higiênico de 5 dias você tomar água naquela travessinha de água do que numa squeeze que não foi lavada, né? Pô, se você não lava todo dia o prato depois que você comeu, não lava todo dia o copo depois que você tomou água, então lava também a sua... Como é que você chega? Chega em casa, tira água, detergente, escovão, lava, depois enxágua bem. Uma vez por mês você completa a água até a boca, coloca uma colherzinha de chá com bicarbonato, deixa até o dia seguinte, depois enxágua, tá pronto. Só isso daqui já é o suficiente, gente, tá? Tem higiene com a sua garrafinha de água também, tá? Não leve para academia um monte de bactéria, não é verdade? E no próximo bloco, fique por dentro das novidades no esporte com o Lucas. Já já seu Rede Alto Tietê News volta. Centerplex Suzano, aqui o entretenimento é garantido com os melhores filmes e os melhores preços. De segunda a quarta-feira com 50% de desconto, exceto feriado. Cinco salas com poltronas aconchegantes, onde você pode selecionar através do site na hora da compra do ingresso online, nos totens ou presencial. Criança abaixo de 3 anos não paga com a apresentação do documento. Acesse o nosso site e garanta a diversão. Todo mês tem uma seção azul, que é a seção inclusiva, onde a pessoa com espectro autista não paga e o acompanhante paga R$ 9,00. Todo mês tem a seção. Centerplex Suzano, 2.374 lugares de diversão e conforto para você. O melhor do cinema é aqui. Oi, eu sou o Lisandro e nós temos um encontro marcado todos os dias aqui na Rede Alto Tietê. O programa Meu Querido Pet traz informações e entretenimento sobre a causa animal. Não deixe de assistir. E a gente já está de volta aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu? Lucas, vai atualizar a gente com relação ao futebol? Com certeza, e olha que a gente já vem notícia, com muita novidade, viu? Bom, nesse final de semana o Corinthians teve aí a sua reapresentação para o ano de 2024 e tivemos novidades. Além dos reforços que já chegaram aí, como o Rodrigo Garro, o Raniel, o lateral Hugo e o lateral Diego Palacios, também tivemos anúncio aí de novo patrocinador master. Opa. Então o Corinthians não tem mais a Neoquímica estampada nessa faixa aqui da camiseta e vai ter agora a casa de apostas VaideBet. E esse acordo aí com a casa de apostas prevê um aporte de cerca de 370 milhões de reais em 3 anos, ou seja, mais de 100 milhões de reais por ano aí. É o maior patrocínio master do futebol brasileiro no momento, né? Então, e você falou da Neoquímica, mas o estádio continua Neoquímica Arena? O estádio continua Neoquímica Arena, porque eles ficaram com dúvida. O Corinthians tem outras negociações de naming rights, mas para o CT, né, que é para o centro de treinamento da equipe. Então é algo que não influencia no estádio, né? Sim. Que foi um acordo que foi fechado ainda ali no meio da pandemia, tal, o primeiro naming rights da Arena Corinthians, que é de 300 milhões aí por mais anos. Então
o valor do patrocínio master chega a ser maior do que o do naming rights da Arena. Pra gente ter uma noção. O Corinthians agora vai ficar menos com especulações, né? Como Sim. já teve algumas contratações. E agora, com esse aporte aí, ele dá para fazer uma boa reestruturação, né? Exatamente. Esse aporte, né? Esse patrocínio que chega não só para o time masculino de futebol, também chega para o feminino e para outros esportes, né? Sim. Como o basquete do Corinthians. Então, são valores importantes para o timão aí que precisa sanar as dívidas, mas também precisa reformular esse elenco. Já trouxe alguns reforços. Augusto Melo também confirmou que devem chegar aí pelo menos mais uns 4 jogadores. Então, já atualizando, o Gabigol não vem. Não, o Corinthians não vem. Desistiu, para aqueles que ainda estavam na dúvida. Mas agora devem focar aí nos últimos detalhes para fechar esse elenco para 2024. Vamos ver como é que vai ficar o time aí, né? A torcida com grande expectativa. Isso. Agora vamos sair do Corinthians e falar do Palmeiras, né? Pois é, mano. Outro aí que já tem mais uma oficialização, já saindo dessas especulações. Palmeiras anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo e ponta esquerda Caio Paulista. Ele que veio do Fluminense, pertencia ao Fluminense, esteve emprestado ao São Paulo em 2023 e aí chegou assinando um contrato até 2028, então um contrato de 5 anos com o Verdão. Na verdade, 4 anos, né? 5 se fosse de 2023. Isso. Mas chegando aí a um custo de cerca de 3 milhões e 800 mil dólares, ou seja, quase 19 milhões de reais, né? 18,3. E é um pedido, né, da Abel Ferreira que chega um jogador polivalente que pode atuar tanto na lateral esquerda quanto nessa situação mais ofensiva, né, da ponta esquerda. E ficou mordido com a torcida de São Paulo, né? É assim, como o Palmeiras já é um time que tem uma boa reservas bons, o time ele cada um tem a sua especificação ali para fazer, para comandar, mas sempre precisa ter aquele jogador que pode fazer, como você falou, polivalência, né? Pode estar tanto numa posição quanto outra também. Exatamente, a gente já viu já ao longo de outras temporadas, né? Não só dessa, o Mike, que é lateral direito de origem, atuando também mais avançado ali como ponta direito e até se destacando. Então é algo que o Abel costuma fazer também. E bom, Manu, já aproveitando aqui que a gente citou o São Paulo, já vamos temos falar. uma notícia aí não muito interessante para os torcedores tricolores, né? Tava naquela especulação, né? Mas ontem, assim, saiu, foi carimbado, né? Pois é. O técnico Dorival Júnior não é mais treinador de São Paulo. Ele deixa o cargo agora para assumir o comando da seleção brasileira, né? Que agora não tem mais o Fernando Diniz. Sim. Então, nesse período, à frente do tricolor foram 54 jogos com 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Um aproveitamento aí de 54,3%, além, é claro, do título da Copa do Brasil, tão esperado pela torcida tricolor. O técnico, alguns tricolores não gostam muito do jeito dele atuar, mas assim, a maioria gostava e ele trouxe o título da Copa do Brasil, que é de suma importância aí para o São Paulo. Exatamente. Vai para a seleção, vamos ver como é que vai ser, porque, olha, sorte que o técnico da seleção brasileira que estava, ele também estava ali no Fluminense e manteve. Então. Porque ele acabou não ficando, as contratações, especulações de fora não foram concretizadas, Pois é. Agora vamos ver como é que vai sair a seleção, né? Exatamente, esperamos, né, que o Dorival possa colocar a seleção nos rumos novamente, que recentemente tivemos derrotas doloridas, né? Principalmente para a Argentina aqui no Brasil, para o Uruguai também. Então, com essas derrotas, o Diniz já era esperado, acho que não iria ficar, ficou uma situação meio que insustentável, né? Isso é que a gente pode colocar. A pressão aumentou ainda mais depois do último jogo. E com essa renovação do Ancelotti junto ao Real Madrid, sobrou aí para aquele que vinha sendo destaque nos últimos 2 anos, Dorival Júnior. Então, deixa o São Paulo, mas temos notícia boa também de contratação do tricolor, né? Então vamos já passar pro pessoal. O atacante Ferreirinha, que vinha aí se destacando no Grêmio ao longo das últimas temporadas, deve ser apresentado pelo São Paulo ainda nessa segunda-feira. Ele que veio aí contratado por cerca de 8 milhões de reais, já viajou para a cidade de São Paulo aqui na manhã dessa segunda
e logo menos aí deve fazer os exames, assinar e deve ser apresentado como novo jogador do tricolor. O Ferreirinha, ele estava no Grêmio, né? Sim. E ele é um jogador assim, nossa, que ele sempre está presente em muitos lances. Não, às vezes não finalizando com gol, mas dando passe pro gol. Exatamente. Ele é um jogador que vai fazer muita diferença pro São Paulo. Sim, um jogador aí de beirada que tem muita velocidade, Tem. pode ajudar bastante o São Paulo ao longo dessa temporada. Mas aí como é que vai ficar de técnico o São Paulo? É verdade, né? Acabei pulando ali para passar a boa notícia pro pessoal, Isso. mas até o momento, ó, as 2 sondagens que o São Paulo realizou não surtiram muito efeito. Eles tentaram o Juan Pablo Vojvoda, né, técnico do Fortaleza, e o Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino. Ambos aí disseram não ao tricolor paulista e seguem em suas respectivas equipes. Agora, vamos ficar de olho aí nos próximos dias para ver quem chega para assumir os comandos de São Próximos Paulo. capítulos, né? E agora vamos sair de São Paulo e falar de Santos. Pois é, Manu. Depois de todas aqueles reforços, né, aquelas contratações do Peixe, dessa vez chegou a hora do Santos dizer adeus a um jogador. O atacante Lucas Braga foi emprestado ao Shimizu S-Pulse do Japão. O contrato aí válido por 1 ano de empréstimo e já tem um valor de compra fixado. Algo aí que aumenta o indício de que ele pode não retornar ao Peixe. Bom, o Santos contratou muitos jogadores. Ele Sim. tá ali reformulando o time, mas era esperado que alguns jogadores fossem sair também, né? Pois é, uns pela questão, né, técnica, outros pela questão financeira que o Santos vem vivendo, né? Por conta da queda para a Série B, fica mais difícil ainda. Então foi até uma cena que a gente viu na última representação do Santos, né, aconteceu no final de semana, ainda no sábado, alguns jogadores chegando no CT ali para treinar e recebendo ali a notícia de que estavam tipo barrados, né? Eles iam entrar por outra entrada diferente do elenco principal, porque são jogadores que não devem ser aproveitados pelo Santos e podem sair, que é o caso do lateral direito João Lucas, até o Lucas Lima, né? E o João Basso, zagueiro, estão entre a lista desses jogadores que não devem permanecer no Peixe em 2024. Vamos ver como é que vai andar o Santos esse ano, né? Pois é. Mas vamos sair aí do futebol, ali dos grandes times e falar de um campeonato aí que tem muitos times também, que é a Copinha, né? Com certeza, a Copinha que já vem chamando muita atenção, torneio já tradicional de base que acontece no mês de janeiro, todo o início do ano, né? Já temos a Copinha com, quem sabe, os futuros craques das equipes. É um torneio rápido, né? São muitos times. São muitos times, né? Começa com aquela fase de grupos, tal, depois vai para o mata-mata e ele se encerra ali no dia do aniversário da cidade de São Paulo, né? 25 de janeiro. Sim, já temos aí boas notícias para os torcedores dos 4 grandes de São Paulo, né? Palmeiras, São Paulo e Santos já se classificaram para a próxima fase do torneio e o Corinthians, que também tem 6 pontos, assim como os outros rivais, é líder isolado do seu grupo e só ainda não se classificou de forma antecipada porque tem mais 2 equipes que têm 3 pontos. Então, matematicamente, tem chance de ficar fora, mas vem aí tudo encaminhado. E bom, no último final de semana tivemos aí essa segunda rodada e no sábado o São Paulo venceu de virada o Carajás por 3-2. São Paulo que vinha perdendo aí de 2-0 e conseguiu ali num relâmpago, né, em jogadas relâmpago, virar a partida já no finalzinho. Então assegurou esses 6 pontos e essa classificação antecipada. O Corinthians também no sábado, mais à tarde, bateu o Bangu por 1-0, um resultado menos elástico, né? Um resultado simples, que garante os 3 pontos. Mas que garante também os 3 pontos para o Timãozinho. Isso. Já no domingo tivemos o Palmeiras entrando em campo e goleando o União do Mato Grosso do Sul por 4-0. E outra goleada também veio do Santos, que enfrentou o Nova Venécia e venceu por 7-0. Olha, tomara que o Santos aí do Campeonato Brasileiro imite aí, né? Pois é, essas quem goleadas. sabe, né? Às vezes até pode sair um reforço pro time principal da categoria de base, né? O Santos, que é conhecido pelos meninos talentosos que sobem. Então, ficamos de olho aí nesses destaques do Santos na Copinha. E os times aqui do Alto Tietê? Pois é, Manu. Temos notícias não muito boas e uma já mais legal. Começando pelas ruins, o União Suzano perdeu para o Madureira por 2-1 nesse último domingo e Foi acabou... de virada também, né? Sim, então. As equipes vinham ali empatando em 1-1, mas no finalzinho o Madureira conseguiu desempatar a partida e levou aí essa classificação antecipada. Suzano ficando de fora mais uma vez e quem também ficou de fora foi o União Mogi, que foi derrotado pelo Capital do Tocantins por 2-1. E essa chega aí, essa segunda derrota e também dá adeus à Copinha. Ainda entra em campo, né, para a última rodada protocolar, mas já não tem chances de se classificar. E quem, né, apareceu aí como uma boa surpresa nessa Copinha foi o Aster Itaquá,
que já se classificou aí de forma antecipada para a próxima fase. Bateu o Cruzeiro de Alagoas por 4-0, já tinha vencido o Santo André por 1-0 na primeira rodada. E agora entra em campo nessa última para enfrentar o Sport, né? E já carimbar aí, podendo ficar com essa primeira vaga do grupo. Então vamos passar também a tabela dos próximos jogos. Com certeza, pessoal. mano. Vamos lá, porque tem bastante coisa. Então, Então, começando pelos times Alto Tietê, temos União Suzano entrando em campo no dia 10, às 3 horas da tarde, para enfrentar o Goiás. União Mogi enfrentando o Cruzeiro, também no dia 10, às 5h15 da tarde. E o Aster Itaquá enfrentando o Sport, como citei anteriormente, às 3 da tarde. Essa que é a decisão do primeiro lugar do grupo, né? E já agora os outros times de São Paulo, temos o Tricolor Paulista enfrentando a Ferroviária no dia 9, às 7h15 da noite. O Corinthians enfrentando a equipe do Marília, também no dia 9, às 9h30 da noite. E agora, Santos enfrenta o Água Santa no dia 10, às 9h45 da noite. E o Palmeiras enfrenta o Oeste no mesmo dia, às 5 da tarde. Nossa, jogos aí para o pessoal que puder acompanhar, né? Mesmo aqui os times do Alto Tietê que estão eliminados, eu acho que dá para acompanhar, para prestigiar o time, né? Com certeza, é sempre legal, né? Tá acompanhando os times ali de perto. No estádio, né? Que tem muitas cenas que acabam viralizando até. Bastante. Então é algo que fica marcado para a torcida e para a cidade também. Bom, agora vamos sair do futebol então e falar do basquete, que eu acho que tem notícia boa pro Mogi Basquete. Isso mesmo, o Mogi volta à quadra amanhã com essa felicidade de ter vencido o último jogo de 2023, né? Recapitulando para o pessoal, o Mogi Basquete fora de casa bateu o São Paulo por 63-61. E um jogão aí, contou com um game winner do Lucas Lacerda, né? Que é aquele ponto final ali que dá a vitória pro time. E volta à quadra nessa terça-feira, dia 9, às 8 da noite, em frente à sua torcida, né? Jogando no Gão para enfrentar a equipe do Pinheiros. Então, desejamos aí uma excelente temporada, excelente ano 2024. É legal começar o ano assim jogando em casa, né? Porque aí tem sua torcida aí. E eu acho que a torcida vai prestigiar, principalmente com esse último jogo aí em 2023 ganhando, né? Vamos começar com o pé direito, né? Sim, torcemos para que dê tudo certo pro Mogi, que possa engatar essa sequência de vitórias. Isso. Bom, agora a gente vai sair do basquete e falar do vôlei. Mas quem vai atualizar a gente com as informações é o nosso colega Pedro Vieira, não é mesmo? Pedro, conta pra gente como foi o jogo do Suzano Vôlei ontem. Oi pessoal, feliz 2024! O Suzano recomeçou a disputa da Superliga e o primeiro jogo do ano foi contra um multicampeão. Veja aí os lances da partida contra o Cruzeiro, que marca a volta do vôlei na rede. Era sabido que seria um jogo muito difícil, mas os cerca de 4.000 torcedores que encheram a Arena Suzano provavelmente saíram satisfeitos com o que viram. Um time valente que encarou o líder da Superliga de igual para igual e vendeu caro a derrota. Foi um grande jogo, marcado por muito equilíbrio entre as duas equipes na retomada do campeonato. O multicampeão Cruzeiro não teve vida fácil desde o início. Suzano deu um show e venceu o primeiro set por 25-18. No segundo set, o Cruzeiro melhorou e a parcial foi definida nos detalhes, com as equipes se alternando à frente do placar. No fim, o Cruzeiro conseguiu um empate, fechando o set em 25-23. Suzano voltou a ter vantagem no placar no terceiro set com um ataque agressivo e um bloqueio eficiente, principalmente com Baesso e Judson. No final, o Cruzeiro errou um saque e os donos da casa fecharam em 29-27, fazendo 2-1 no jogo. Precisando manter viva a chance de vitória, o Cruzeiro abriu 6-2 no início do set. Suzano correu atrás e conseguiu diminuir a desvantagem, mas a partir da metade do set, o Cruzeiro dominou as ações e contou com vários erros do Suzano, como esse em que Baesso encostou na rede e invadiu a quadra adversária. Vitória do Cruzeiro por 25-21, forçando o tie-break. No quinto set, o Cruzeiro teve amplo domínio. Os saques de Otávio e Lopes quebraram a recepção suzanense, que deu contra-ataque para os mineiros. O Cruzeiro chegou a abrir 7-2 e não teve dificuldades para encerrar a partida. Final, 15-9 e 3-2 no jogo.
o pessoal achar que a gente vai ganhar todos os jogos 3-0 sem perder nenhum set. Não é bem por aí, hoje mostrou isso. A gente, acho que a gente oscilou muito, não tirando o mérito do Suzano, que eu acho que fez uma partida muito boa. A gente oscilou demais e isso faz com que a gente perca sets, perca pontos numa tabela, num campeonato tão disputado. Mas conseguimos a vitória, isso é importantíssimo para dar prosseguimento aí de todo o campeonato, ainda que tem bastante chão pela frente. Próximo compromisso do vôlei Suzano é no dia 11 contra o Joinville. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Bom, depois dessas informações aí do Pedro Vieira, a gente deseja boa sorte aí pro nosso Suzano Vôlei, né? Sim, com certeza. Que já tem próximo jogo chegando e que ele consiga aí ganhar e não perder de virada, né? Se reencontrar com essas vitórias e poder acertar os detalhes, porque vem, né, nos primeiros bons sets e acaba deixando escapar a vitória aí no detalhe. Tem que começar o ano bem, né? Sim. Bom, Lucas, quinta-feira você está de volta aí com as atualizações. Sempre tem do futebol, tem da Copinha agora para deixar o pessoal atualizado. É um campeonato muito legal e merece ser prestigiado também, né? Com certeza. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. A reapresentação desse jornal é sempre às 7h30 da manhã. Lá no nosso portal você confere as notícias atualizadas e no YouTube da TV tem toda a programação da Rede Alto TT. Vai lá conhecer. Até amanhã. Até.